Oi pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo dessa sequência de aplicações das derivadas em economia e administração, tá? Aqui na descrição tem o link dessa playlist. Nas aulas anteriores, né, a gente definiu várias funções marginais, como custo marginal, receita marginal, lucro marginal, e nós vimos a relação entre custo médio e receita marginal, tá? Vamos agora a um exercício bastante rico em informações e conceitos e interpretações de gráficos para no vídeo seguinte vermos mais uma aplicação que eu já vou adiantar para vocês, que é a elasticidade preço-demanda, tá? Então o exercício é o seguinte: uma empresa monopolista produz um energético e o comercializa a R$ 6,00 o litro. Ok. O custo de produção de Q litros deste energético é dado por esta função cúbica aqui. Veja que agora, ó, quantidade volumétrica é uma variável contínua agora, ok? A seguir, temos as curvas de receita e custo. Cá estão. Tá? Interprete este gráfico quanto ao lucro e determine a quantidade de produção em litros que gere um custo médio mínimo. Tá? Então, daqui a gente já tira algumas informações, que é a seguinte. Esta aqui é a curva de custo. Tá? A receita, ele diz que é R$ 6,00 o litro. Então, é uma função linear, coeficiente positivo, ok, tudo coerente. Então, essa receita R, ela é 6 vezes Q, tá? 6 vezes a quantidade produzida. Outra informação que a gente tira aqui é qual é o custo fixo. O custo fixo é aquele onde nenhuma unidade é produzida, então quantidade é 0, 0, 0, é 4 o resultado. Então, o custo fixo é de R$ 4,00. Tá? Então, antes de você iniciar a sua produção, você já vai ter que arcar com R$ 4,00 para poder, ao menos, ligar seus equipamentos, por assim dizer. Tá? Lembremos o lucro. O lucro é receita menos o custo. Então, nós temos duas regiões onde o lucro é negativo, pois o custo sobressai a receita. Então, esta região aqui é uma região de lucro negativo. Tudo bem? Já esta região aqui é uma região de lucro positivo, tá? Então, é onde é preferível manter a sua produção. Vamos pensar que isso aqui, claro que quanto mais você produzir numa empresa, né, melhor. Mas vamos imaginar que isso daqui é um lote. Você vai formar um lote, né? Então, para você fechar um lote de produção, qual é a melhor quantidade favorável, né? E como esse custo ele cresce muito rápido a partir de um determinado valor, altos níveis de produção não seriam viáveis, ok? Então, esta região aqui também é de lucro negativo, tá? E aqui nós temos a região de lucro positivo, ok? Essas interseções aqui correspondem ao custo nulo, tá? O custo zero. Determinar o custo zero seria igualar a função custo com a função receita. Isso daria um problema de encontrar raízes de um polinômio cúbico, que não é trivial. Então, pode-se usar aí um método da abscissão,
ou então o próprio método de Newton-Raphson, métodos numéricos, tá? Que, se você for de algum curso de engenharia ou de economia, administração, mais na frente vocês vão ver esta disciplina, tá? Então, determinar o lucro zero seria Q3 menos Q2 menos Q mais 4 igual a 6Q. Então, ficaria Q ao cubo menos Q quadrado menos 7 vezes Q mais 4 igual a zero. Né? Não é trivial de se encontrar. Mas não é isso que a gente está desejando. Né? O que é mais desejável é o ponto onde o custo médio é mínimo. E é exatamente o que a questão pede. Tá bem? Então, vamos lá. Queremos o custo mínimo. Custo médio mínimo. Tá? Então, nossa solução. O custo médio mínimo vamos lembrar, tem nos vídeos anteriores, ocorre quando? Quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Ocorre quando receita marginal, um certo nível de produção Q0, é igual ao custo marginal, tá? Nesse mesmo nível de produção. Tá? E nós veremos já que isso significa que as inclinações são as mesmas, né? As retas são paralelas. Vamos chegar lá. Então, vamos primeiro determinar para quantos litros de produção desse energético o meu custo médio vai ser mínimo. Então, vamos derivar aqui, receita marginal. Então, derivando, vai ficar 3Q2 menos 2Q menos 1. E aqui, zero. Então, a gente vai ter aqui 3Q2 menos 2Q menos 1 igual a quanto? Receita marginal igual a 6. Tá bem? Então, nós vamos ter aqui uma equaçãozinha do segundo grau para resolver. Nós vamos ter 3Q2 menos 2Q menos 7 igual a zero. Tá? Vamos achar o discriminante. Delta. B2 vai ficar 4. Menos 4AC. 4 vezes 3, 12. Vezes 7, 84. Menos com menos desse aqui vai dar mais. Tá? Que dá 88. Ok. Então, a nossa solução, vamos ter duas, tá? Q1 vai ser o oposto de B, menos a raiz de delta, sobre 2A, e oposto de B, mais a raiz de delta sobre 2A. Este valor aqui é negativo, logo não é interessante. Não se tem uma produção negativa. E este daqui é o desejado, que é em torno de 1,89 litros. Ou seja, 1 litro 890 ml, né? Popularmente falando, né? Os mililitros. Então, esta é uma das razões para que nós tenhamos aí embalagens de produtos líquidos de 900 ml, de 750, e não números tão redondos, né? Tão fechados, né? Porque dentro deste custo aqui entra muitos fatores, entra insumos como matéria-prima, como horas máquinas de trabalho, horas homens de trabalho, produção das embalagens, né? Diversos outros problemas, né? Isso aqui é muito comum porque aqui é uma unidade cúbica, né? De insumos, né? Então é um problema com um contexto bem posto, tá?
Então, o que a gente conclui aqui? Nosso primeiro resultado. O custo médio é mínimo quando Q é igual a 1,89 litros. Tá? E este custo é de... Quanto é o custo médio? O custo médio é o custo por unidade produzida, ou seja, o custo por litro. Tá? Então, vamos dividir aqui por Q. Então, vai ficar Q quadrado menos Q menos 1 mais 4 sobre Q. Então, ele vai ficar aqui Q quadrado menos Q menos 1 mais 4 sobre Q. Tá bom? Então, este custo médio em 1,89, com o help da calculadora aí, nós vamos ter que é 2,80 reais por litro. Ok? Este é o custo médio. E nós temos uma interpretação geométrica fortíssima neste ponto, que é o seguinte: ele ocorre quando receita marginal é igual ao custo marginal, ou seja, quando as funções derivadas se cruzam. Tá? Tem no vídeo número 2 dessa playlist. Então, tem um ponto, ele vai estar mais ou menos por aqui. Este daqui é o valor de 1,89, tá? Que vai corresponder... Vamos já calcular o valor desse custo. E aqui, neste ponto, a derivada, que é a inclinação da reta tangente, é paralela à derivada, ou seja, paralela à reta tangente, à receita. Como a receita ela é linear, a sua derivada coincide com ela, tá? Então, em receitas lineares, o custo mínimo ocorre quando a reta tangente ao custo é paralela à função receita. Então, essas daqui elas são, vou fazer bem aqui, paralelas. Ok? Vou já fazer um exemplo de uma função mais geral, tá? Vou fazer um desenho já de uma função mais geral. O que a gente pode concluir aqui? O seguinte: produções maiores do que 1,89 litros, nós vamos ter retas tangentes com inclinações maiores do que da receita. O que isso quer dizer? Que se você aumentar a produção a um nível acima de 1,89 litros, o seu custo vai crescer mais rapidamente do que a sua receita. Então, não é viável, ok? É isso que está dizendo. Então, a taxa de variação do custo é maior do que a taxa de variação da receita. Então, o seu custo aumenta mais rapidamente do que a receita. Tá? E de forma mais geral, temos o seguinte: vou fazer aqui um sisteminha de eixos, tá? Isso daqui é a produção, tá? E aqui vamos ter o custo ou a receita em unidades monetárias, tá? Então, no caso, em reais. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui a receita. No vídeo da aula 2, eu coloquei os gráficos da receita marginal e do custo marginal, que é só da receita. E aqui o gráfico
do custo, tá? Então, o custo médio mínimo vai ocorrer quando essas inclinações forem iguais. Então, vamos supor mais ou menos aqui, neste ponto aqui, nós temos essa inclinação aqui. E neste outro aqui, uma inclinação paralela. Então, neste nível aqui de produção, desculpe, ficou bem torto, nós temos um custo mínimo, ok? Neste nosso exemplo, como a receita ela é linear, então a reta tangente ao custo é paralela à curva de receita, ok? Se nós pegarmos um exemplo bastante simplório aqui, se formos olhar qual é o nosso custo a 2,5, 2,5 litros, substituindo na função custo, nós teremos R$ 10,88. Se substituirmos na receita esse valor de 2,5 litros, nós teremos R$ 15. Tá? Então, continua sendo uma região de lucro positivo, então 2,5 ainda vai estar aqui dentro dessa região, 3 vai estar fora, tá? Porque o custo total para se produzir 3 litros será de R$19, e a receita desses 3 litros é R$6, né, por litro, 3 vezes 6, 18. Né? Então, aqui, lucro negativo. Neste caso aqui, lucro positivo. Então, 3 já vai estar aqui para fora, vai estar nessa região vermelha. 2,5 ainda está aqui nesse finalzinho. Okay? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar esta diferença aqui, né, nesta região, ela vai diminuindo cada vez mais, porque o custo ele cresce mais rapidamente do que a receita. Então, esta distância aqui, tá, vai diminuindo cada vez mais. Aqui para baixo tudo bem, está aumentando, então você está aumentando seu lucro. Chegou a um máximo. Aí agora ele vai diminuir. Então, a área, à medida que você vai diminuindo, a distância entre uma curva e outra vai diminuindo. Neste caso aqui, vai aumentando porque a taxa de variação do lucro é menor, né? Porque a derivada vai dar uma reta com inclinação para baixo aqui. Bem? Então, pessoal, está bem desse exercício. Deixem o like nesta aula se vocês gostaram, tá? Se inscrevam aqui no canal, porque frequentemente vou colocando vídeos de todos os assuntos de matemática que aparecer, de física também, ok? Mandem esses vídeos, mandem essa playlist para os seus colegas que estão estudando cálculo, seja no curso de economia, no curso de administração, no curso de engenharia. São informações que todo mundo que está estudando cálculo deve conhecer, tá bem? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Bons estudos, cuidem da saúde, tudo de bom.